E aí galera, aqui é o David. Você quer responder a pergunta para aparecer no próximo vídeo aqui do canal? Então responde essa pergunta lá no meu direct no meu Instagram, aproveita e me segue. Qual a maior floresta do planeta? Essa aqui eu tenho certeza que você sabe. Não mano, tô fazendo muita pergunta fácil, não é possível, mas eu tenho certeza que você sabe. Responde lá no meu Instagram e me segue para você aparecer aqui nos próximos vídeos. Então não esquece e bora assistir aqui comigo. Nós sabemos que a ciência está em constante evolução e todos os dias novas descobertas são realizadas pelos cientistas, que contam com cada vez mais tecnologias para os seus estudos, seja qual for a área, pessoal. Mas em alguns casos, até mesmo os cientistas acabam se surpreendendo aí com as suas descobertas, isso mesmo. E é sobre isso que eu vou te falar neste vídeo. Conheça agora descobrimentos arqueológicos que têm impactado os cientistas. Pratos conversos da Odisseia. Este curioso prato de barro, que segundo os pesquisadores pertence à época romana, possui escritos um tanto quanto curiosos e nada comuns. Talhado neles estão 13 versos da Odisseia, famosa obra literária de Homero. Este objeto foi encontrado no Santuário de Olímpia, na Grécia, por investigadores gregos e investigadores alemães. As inscrições que podem ser observadas no prato estão escritas em grego, mas depois de alguns estudos foi possível então comprovar de que fato tratam-se de versos da Odisseia. Os 13 versos correspondem ao quarto dia da Odisseia, e este artefato provavelmente data do século III depois de Cristo. Mas ainda não é possível definir com exatidão qual seria a data de origem deste artefato. Esculturas da cultura Chimu. No ano de 2018, mais precisamente no mês de outubro, foi anunciada uma importantíssima descoberta pelo Ministério da Cultura do Peru. A descoberta em questão era de uma gigantesca cidadela, Xanxan. Nesta cidadela foram encontradas 19 esculturas feitas de madeira, que estão posicionadas ao longo de um corredor que possui alguns relevos feitos de argila. Os especialistas que trabalham nessa descoberta revelaram que estas esculturas representam guardiões deste complexo arqueológico. As estátuas estão localizadas justamente na entrada e teriam sido usadas para marcar onde seriam as tumbas de importantes pessoas que fizeram parte da cultura Chimu. Uma das coisas mais assustadoras sobre esta escultura, pessoal, é o fato de que elas realmente parecem estar guardando aquele lugar e parecem estar olhando fixamente para os visitantes que entram naquele local. Os pesquisadores dizem que ela possui cerca de 750 anos e provavelmente teriam sido criadas entre os anos de 1100 e 1300 depois de Cristo. O templo surge depois de um terremoto. Certamente este achado arqueológico pode te surpreender muito, pois não é todos os dias que se descobre aí um templo, não é mesmo? Bom, esta descoberta aconteceu lá no México no ano de 2017, bem recente, quando um terremoto abalou aquele país. Depois disso, os pesquisadores encontraram um templo na pirâmide de Teopanzolco, dedicado a Tlaloc, que fica em Morelos. Os pesquisadores que estavam trabalhando nesta descoberta contaram que depois de realizar um minucioso estudo, usando aí toda a tecnologia possível, como georradares, para então analisar a estrutura da construção e revisar toda a estrutura da pirâmide, eles acabaram descobrindo este templo dedicado aí ao deus da chuva. Este templo é provavelmente do ano de 1150 e chamou a atenção dos arqueólogos pelo seu tamanho. Certamente não é todo dia que você encontra um templo, né? Tratamento ginecológico de milhares de anos. Se você acha que tratamentos ginecológicos só começaram depois da criação da medicina, está completamente enganado. Pois bem, esta descoberta aconteceu lá no Egito, na cidade de Assuan, e deixou muitos pesquisadores chocados. Eles descobriram um tratamento ginecológico que provavelmente data entre os anos de 1878 e 1797 a.C. E galera, esta é a evidência mais antiga já encontrada de tratamentos medicinais dessa área. Pelo menos até os dias atuais, né? Ninguém sabe aí nos próximos anos. Esta importante descoberta foi realizada em 2017 durante escavações em uma fronteira no sul do Egito. Neste território faraônico foi encontrado um poço vertical escavado na própria rocha, que acaba com nada mais nada menos de 10 sepulturas totalmente intactas. Nesta sepultura foi encontrada esta mulher, que provavelmente pertencia a uma classe bem privilegiada. Tinha aí entre as suas pernas uma bacia onde estavam os restos incinerados. Após a análise destes materiais, os pesquisadores então declararam que esta mulher teria sofrido aí de uma lesão pélvica. Esta lesão teria causado muitas dores e para lidar com esta dor, ela precisou buscar o tratamento disponível naquela época. Em alguns escritos da mesma época, é possível encontrar receitas de diferentes formas de lidar aí com os problemas que as mulheres enfrentavam. Entre estes escritos, pessoal, estão descritos diversos tratamentos ginecológicos que eram usados nestes problemas lá naquela época, naqueles anos, lá no Egito.
a Casa de Jesus de Nazaré. E galera, esse daqui talvez seja um dos achados mais interessantes de todos, além de ser extremamente intrigante. Um grupo de arqueólogos da Universidade de Reading identificaram a casa em Nazaré, norte de Israel, que provavelmente foi construída no século I depois de Cristo. Mas o que realmente mais impressiona é o fato dos pesquisadores afirmarem então que Jesus pode ter de fato vivido nesta casa com Maria e José, como seus pais, né? A casa, que possivelmente pertenceu a Jesus e sua família, foi descoberta em 1980. Até arrepiei, pessoal, de pensar nessas coisas, eu acho muito irado. E ela foi descoberta por freiras em um convento de Irmãs de Nazaré. Além disso, uma das coisas mais curiosas é que os arqueólogos declararam que José pode ter sido responsável pela construção daquela estrutura, mas eles contestam a versão da Bíblia que diz que José era um carpinteiro. Segundo os pesquisadores, ele poderia ter sido um artesão que trabalhava associado a construções. A estrutura da casa é bem ampla. Existe um pátio, uma sala de estar e um terraço na cobertura que pode ter usado aí para atividades ao ar livre, onde haviam 2 quartos. E toda a estrutura da casa é de pedra. Mas alguns especialistas no assunto contestam essa versão de que teria sido aí realmente a casa de Jesus de Nazaré. Para eles é impossível dizer se de fato ele viveu ou não naquela casa. Este assunto, pessoal, ainda vai dar muito o que falar. E talvez algum dia tenhamos tecnologia e pesquisas capazes de provar onde ele viveu de fato com 100% de certeza. Túneis subterrâneos no Coliseu. O labirinto de túneis subterrâneos do Coliseu foi inteiramente aberto ao público pela primeira vez na história no dia 28 de junho deste ano, bem recente, pessoal. Durante os 450 anos em que a arena exibiu competições entre gladiadores, lutas com animais selvagens e até batalhas navais, os seus bastidores eram um segredo bem guardado, só acessavam o piso inferior, chamado de hipogeu, os artistas e os demais ajudantes que faziam parte do espetáculo sangrento. De lá pra cá, os corredores que abrigavam jaulas e o maquinário para içar cenários, adereços, animais e pessoas ficaram restritos a arqueólogos, historiadores e demais especialistas. Uma pequena seção do subterrâneo já estava aberta ao público desde 2010, mas a diferença é que agora os visitantes poderão caminhar por uma passarela acessível construída nos túneis que cruza toda a extensão do Coliseu. Pois é, a abertura dos túneis subterrâneos marca o fim da segunda fase de um projeto de restauração do Coliseu de 25 milhões de euros, que foram então desembolsados pela fabricante de artigos de luxo Tod's. Essa não é a primeira vez que as grifes italianas colocam a mão no bolso para ajudar a restaurar as construções históricas de Roma. A Bulgari já reformou a escadaria de Piazza di Spagna e a Fendi promoveu uma limpeza na Fontana di Trevi. Atualmente, boa parte dos túneis subterrâneos do Coliseu estão expostos e podem ser vistos de cima, porque o piso da arena foi sendo removido durante escavações feitas por arqueólogos a partir do século XVIII. Monumento megalítico. Os monumentos megalíticos são conjuntos de construções milenares feitas com grandes blocos de pedras que pesam toneladas. Essas construções são típicas dos povos da pré-história, correspondente ao período neolítico que começou há cerca de 10 mil anos antes de Cristo e foi até mais ou menos o 3º milênio também antes de Cristo. Nesse período, o homem deixou de ser nômade e começou a conviver em sociedades apropriando-se de territórios e dedicando-se aí à agricultura, além também de desenvolver ferramentas que o auxiliaram nesse tipo de construção. Em vista disso, fazia sentido para o homem da pré-história criar certos monumentos para objetivos religiosos, ritualísticos ou fúnebres. São chamados de menhires os monumentos que não tinham a intenção de serem funerários e são geralmente encontrados alinhados ou em círculos e se destinavam aí à prática de várias fundações como rituais de fertilidades, comemorações ou até mesmo centro de análise astronômica. Dolmen é um monumento megalítico, construção feita por blocos de pedra formados por blocos também de pedra verticais cobertos por uma pedra horizontal que lhe dá o formato de mesa. Assim como um menhir, longa pedra fixada verticalmente no solo, o dolmen é encontrado em várias partes do planeta, e em cada local, esses monumentos de pedra recebem nomes diferentes. Na América, foram encontradas construções megalíticas nos Estados Unidos, Bolívia, Argentina e mais recentemente aqui mesmo no nosso país, o Brasil. Aqui no Brasil, conhece-se o dolmen denominado Pedra de Santana, em Parnamirim, lá na Bahia, e o Círculo de Pedra de Calçoene, lá no Amapá. No mundo todo foram registrados cerca de 50 mil dolmens. Só na Coreia existem 30 mil dolmens. Na Europa Ocidental, 20 mil conhecidos e datam aí de 2500 a.C. até 1500 também a.C., correspondendo ao período neolítico. Desconhece-se aí a função dos dolmens e menhires. Acredita-se que os dolmens podem ter servido como altares para antigas religiões ou de entrada aí para sepulturas. De fato, em algumas regiões da Europa, o dolmen inclui o corredor de acesso a uma sepultura.
A faca antiga. Uma floresta perto da cidade de Penicuik, na Escócia, foi usada como rota de fuga de uma batalha em 1666. Isso foi o que descobriu Craig Jostone, um curioso que tem interesse aí em história que possui um detector de metais próprio. A partir disso, ele começou a andar pelo local e acabou descobrindo algo impressionante, uma faca e uma bainha. Ele diz que quando encontrou aquele objeto, ele estava cheio de lama. A faca estava enfiada na bainha e pensei que era o topo de uma grade que alguém tinha cortado, explicou o próprio. Com 7 centímetros de comprimento, a lâmina remonta aí ao período entre os anos de 1191 e 1273. A faca estava altamente decorada e foi considerada muito rara. Especialistas afirmaram que nunca antes naquela região um objeto do tipo tão antigo havia sido descoberto. Cavernas de Bhaja. Há 2000 anos atrás, comerciantes indianos atravessavam as cordilheiras de Ghats ocidentais para chegar aos portos mais movimentados da Índia, onde poderiam então realizar várias transações de negócios. A cordilheira tem cerca de 900 metros de altura, 1,6 mil quilômetros de extensão e passa pelos estados de Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu e Kerala. Durante a sua passagem pelo local, os comerciantes da antiguidade criaram um vínculo especial com as pedras do Ghats e as utilizaram para cavar templos durante todo o tempo da caverna em diversos locais. Hoje a maioria desses monumentos ainda se encontra intacto, boa parte deles considerados patrimônios mundiais pela Unesco. Em diversas cidades de Maharashtra, estado com maior concentração de cavernas e templos budistas do país. Não temos outros exemplos de monumentos desse período que tenham sobrevivido além dessas cavernas, disse o professor de História de Arte, meu xará, David Efford, que passou anos e anos fotografando essas cavernas em entrevista ao Atlas Obscura. Ao longo de sua pesquisa, Efford visitou e fotografou cerca de 70 cavernas-templos. Ele explica que os locais foram levantados entre o 2º século a.C. e o 3º depois de Cristo, e que as construções foram organizadas por monges e arquitetos, enquanto pessoas de esferas mais baixas da sociedade faziam um trabalho braçal daquela obra. Os templos possuem shaityas, halls onde eram conduzidas as cerimônias de adoração, e estupas, monumentos que guardavam os restos mortais dos religiosos. Várias das cavernas, inclusive, possuem 2 ou mais templos, além de várias esculturas, como a do próprio Buda. O budismo atingiu seu ápice em Maharashtra entre os séculos 11 e 12. Como aponta Efford, as cavernas são formas únicas de preservação dessa cultura, que por vezes é esquecida pelos livros de história. Então é isso, pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta "eu quero um salve". A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Pois é, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do canal pra vocês. Deu muito trabalho pra fazer essas pesquisas, então pra fortalecer o crescimento do canal, deixa o like, escreve um comentário aqui, pede o seu salve, marca algum amigo seu, manda pra algum tio, tia, parente, não importa. O que importa pra vocês é que conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece também de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.